Como eu posso tomar melhor as decisões para minha vida? No meu trabalho, muitas pessoas vêm me procurar, compartilhando situações em que elas estejam vivendo, suas dúvidas, seus anseios, e elas me perguntam: Ju, o que eu posso fazer nesse sentido? Eu acho esse assunto de aconselhar alguém a tomar uma decisão muito sério, é muito importante. Por isso, eu resolvi abordar esse assunto no vídeo de hoje, sobre decisões. E por que é importante que a gente fale sobre decisões? Como quando a gente abre os olhos pela manhã e decide: como será o meu dia? Hoje não são as crianças, mas são os gatos. Vem, meu amor, vem. Vem com a mamãe, vem. Tá, tu quer o colinho da mãe, né? Acho que tu não vai conseguir pegar ela. Não, viu? Nossa vida, como um todo, é permeada por decisões. Desde as mais complexas, como escolher uma profissão, desde as mais simples, como decidir como será o meu dia a partir do momento que eu abro os olhos. Será um dia mais positivo? Será um dia mais proveitoso? E o que acontece é que durante a nossa vida, querendo ou não, a gente acaba tomando decisões erradas, que podem nos levar, inclusive, para um caminho errado. Um caminho que pode nos trazer sofrimento, muitas dúvidas, arrependimentos. E por que isso tem acontecido? Porque a gente não tem tomado decisões de forma consciente. E o que acontece quando não estamos tomando decisões de maneira mais consciente? Quando a gente toma decisões de maneira mais apressada, sem refletir, sem consciência, a gente pode ser influenciado por outras pessoas. Digamos que eu tenho uma situação que eu preciso escolher, preciso decidir. Se isso não está bem certo dentro de mim, a opinião das outras pessoas começa a me influenciar. E aí eu acabo deixando essa influência ser importante na hora da decisão. Ou seja, eu não estou decidindo conforme o que eu penso, o que eu sinto. Isso até pode funcionar por um tempo, mas depois a gente vai sentindo um vazio, uma dúvida, a gente vai se sentindo como se a gente não estivesse encaixado naquela situação. Por quê? Porque a gente não tomou a decisão conforme o nosso próprio coração. Além disso, também acabamos tomando decisões por conta própria, mas sem muita reflexão, sem muita consciência. E isso também vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido, que não vai funcionar na nossa vida. Então, no nosso processo de autoconhecimento, de buscar uma vida melhor, a parte das decisões é algo muito importante da gente começar a levar mais em consideração. Da gente fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões com mais consciência. Então, como eu comentei lá no início do vídeo, que as pessoas vêm compartilhar comigo sobre as suas experiências, sobre as suas situações, e elas perguntam: Ju, o que eu faço nessa situação? Eu jamais digo para elas o que elas têm que fazer. Eu jamais vou dizer para uma pessoa se ela tem que tomar caminho A ou caminho B. Por quê? Porque essas decisões, as respostas estão dentro da gente, ou seja, somente a gente vai saber o que é melhor para nós. Então, o que eu falo para essas pessoas são dicas, conselhos e até técnicas, então, de como elas podem chegar até essas decisões e não se elas têm que tomar decisão A ou decisão B. E é por isso que hoje, no vídeo, eu decidi trazer para vocês também essas dicas, esses conselhos e até estas técnicas, para que cada vez mais a gente possa estar tomando melhor as decisões para a nossa vida, de maneira mais consciente e, principalmente, de maneira mais verdadeira. Porque todos nós temos um eu superior, todos nós temos um mestre interior. E as dúvidas, as dificuldades vêm justamente por a gente não se conectar a esses outros lados que todos nós temos. Reservar momentos para consultar aqui dentro, para a gente realmente sentir e tomar as decisões de uma melhor forma possível. E como a gente pode, então, entrando mais em contato, se conectando mais com esse nosso eu superior ou com o nosso mestre interior para tomar essas decisões? E a gente pode fazer isso com 3 simples passos, mas extremamente profundos e que podem nos ajudar muito. Entenda que na espiritualidade nem sempre o simples não quer dizer que não seja profundo, certo? Então, em primeiro lugar, o que eu sempre digo para essas pessoas, e eu digo agora para você. O primeiro passo é: conecte-se consigo mesmo.
E por que isso? A nossa vida é toda agitada, trabalho, compromissos, preocupações, e muitas vezes a gente chega em casa a milhão, com os pensamentos agitados, com a nossa energia agitada, e vamos combinar, não tem como tomar decisões dessa maneira. Então a gente precisa reservar um momento com a gente mesmo para que a gente possa então ter mais facilidade de escutar, de sentir o que está aqui dentro. E como a gente pode fazer isso? Se vocês têm uma decisão importante para tomar, chegue em casa e reserve um momento para estar consigo mesmo. Tome um bom banho, um banho mais devagar, mais relaxante. Faça uma oração, coloque uma música calma, uma música relaxante. Desligue todos os estímulos ao seu redor, celular, televisão, e pense, este é o momento que eu vou dedicar para mim mesmo. Podem ser 5 minutos, podem ser 10 minutos, não importa. Mas só esse momento de parar um pouco e se dedicar para chegar à resposta, para tomar a decisão, nem que não seja naquele momento que essa resposta vai vir, é muito importante para que a gente possa estar alinhado com aquilo que a gente precisa decidir no momento. Feito isso, o segundo passo, então, tem relação com o primeiro. Depois de você preparar este momento que você vai ficar consigo mesmo, acalmar os pensamentos, acalmar a sua energia, se você está diante de uma decisão importante a tomar, se você precisa escolher entre A ou B, você vai fazer o seguinte: imagine-se tomando as duas decisões. Primeiro, tomando a decisão A. E aí você vai perceber como você se sente tomando a decisão A. Como que vai ficar a sua vida depois de tomar essa decisão? E a mesma coisa com a decisão B. Imagine-se tomando a decisão B e comece a perceber como você se sente. Por que isso é importante? O coração sempre dá indícios de qual é a melhor decisão. Sempre dá. O problema é que muitas vezes a gente já sabe qual é a resposta, mas a gente tem medo, a gente tem preconceitos. Então, uma frase que eu sempre digo para ressaltar esse passo número 2 é: a melhor decisão é aquela que acalma o coração. Porque muitas vezes o indício vem daqui e não daqui. E muitas vezes a gente tem tomado decisões erradas porque a gente faz o contrário. A gente racionaliza o que deve fazer, a gente vai pelos preconceitos, a gente vai pelos julgamentos. E quando é sentimento, quando é aqui dentro, o coração não julga. O coração, o nosso mestre interior, ele quer o que é melhor pra gente. Então a gente precisa estar conectado com isso, para que depois a gente não se arrependa e perceba que a gente tomou uma decisão errada, que de repente tomamos a decisão B e deveria ter sido a decisão A, porque na verdade a gente sabia que deveria ser a decisão A, mas aí neste momento a gente começa a ter dúvidas. Só que quando a gente se prepara para tomar essas decisões e faz de forma verdadeira com o nosso coração, não tem dúvidas, não há dúvidas que possam nos desviar do caminho. E ao tomar decisões mais conscientes e de acordo com o nosso coração, a gente chega no nosso terceiro passo. Após realizar o passo 1, de se conectar, fazer um momento para você, se imaginar tomando as decisões de maneira mais consciente, com isso a gente chega no passo número 3. Seja fiel a si mesmo. Lide bem com as suas escolhas. Não tenha medo de tomar as escolhas e que por um acaso elas possam estar erradas. Muitas vezes a gente não tem conseguido tomar decisões ou tem tido muita dificuldade justamente por um medo de errar. E a gente está aqui para aprender. Então não existem escolhas erradas, existem apenas escolhas. Se eu de repente tomei uma decisão A e mais para frente eu percebo que eu tenho que tomar outro caminho ou mudar o rumo, então não é que a decisão A tenha sido errada, é porque naquele momento é o que eu podia decidir. E essa decisão no futuro estaria me levando a um outro caminho, a um caminho que também é correto para mim mesma. Então, quando a gente percorre estes passos e principalmente toma decisões de maneira fiel a nós mesmos, não tem como dar errado, não tem como ser uma decisão errada ou uma decisão que possa vir a nos dar medo. Pelo contrário, se a gente toma uma decisão única e exclusivamente considerando os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, não tem como ser errado. Portanto, acima de tudo, acalme-se. Nada na vida é permanente. Tudo está mudando o tempo todo. Portanto,
seguir estes passos, tomar decisões de maneira mais consciente, refletir mais profundamente até chegar àquilo que seu coração está te dizendo, também vai te ajudar a lidar com a opinião das outras pessoas, o que a gente chama de pitacos alheios, que muitas vezes nos incomodam. E veja bem, eu não estou dizendo que a opinião das outras pessoas seja algo ruim, muito pelo contrário. As pessoas muitas vezes nos amam e querem o melhor pra gente, mas o que a gente não sabe é que, na grande maioria das situações, a opinião das pessoas a respeito de algo nosso é a própria projeção delas de suas questões, de suas dúvidas, de suas frustrações. Então, se eu me deixo levar demais pela opinião dos outros, pode ser que não seja nem a opinião da pessoa sobre a minha situação em si, e sim a situação dela. Para você perceber como muitas vezes isso não é verdadeiro. Então, a opinião dos outros é claro que importa. A opinião de alguém que você ame, a opinião de algum amigo, de algum familiar, claro que importa. Desde que a opinião das outras pessoas apenas reforcem o que você já tem dentro de si. Nem que seja para você ter certeza da decisão que você tomou ou até mesmo para discordar do que a pessoa acabou de falar. Eu espero, então, que esse vídeo possa te ajudar um pouco mais a tomar melhor as decisões na sua vida. Então, para finalizar, o que eu tenho a dizer é: diante de escolhas e decisões, consulte sempre o seu mestre interior. O nosso coração é a nossa mais fiel bússola do caminho certo a seguir.